Desde o início da caminhada cristã, Deus deixa claro que a vida no Espírito não é automática nem mecânica. Ela exige atenção, cuidado e uma postura constante de vigilância espiritual. Quando a Escritura diz, não apagueis o Espírito, não se trata de uma frase poética ou simbólica apenas, mas de uma advertência real e prática. Essa exortação revela que existe a possibilidade de o ser humano, por meio de atitudes e escolhas, limitar a atuação do Espírito Santo em sua própria vida. O Espírito é dado por Deus, é santo, é poderoso, mas ele não se impõe à vontade humana. Ele guia, orienta, corrige e consola, porém respeita a liberdade de cada um. O apóstolo Paulo escreve essa advertência a uma igreja que já conhecia a presença de Deus, que já havia experimentado dons espirituais e manifestações do Espírito Santo. Isso nos ensina que não são apenas os incrédulos ou os distantes que correm o risco de apagar o Espírito, mas também aqueles que já caminham com Deus há algum tempo. A familiaridade com o sagrado pode paradoxalmente gerar descuido espiritual. Quando nos acostumamos com a presença de Deus, corremos o risco de tratá-la com menos reverência, menos temor e menos zelo. Apagar o Espírito não acontece de forma repentina. Não é um ato único e visível, mas um processo silencioso e gradual. Começa quando a voz do Espírito é ouvida, mas não obedecida. Ele alerta sobre um comportamento, uma palavra, uma decisão, e escolhemos ignorar. Em outro momento, ele nos chama à oração, ao arrependimento ou à reconciliação, e adiamos. Cada adiamento, cada resistência, cada depois eu faço, enfraquece a sensibilidade espiritual. A chama não se apaga de uma vez, mas vai diminuindo até quase não ser percebida. O Espírito Santo fala de muitas maneiras. Fala por meio da palavra de Deus, pela consciência, por meio da paz, ou da inquietação interior, e também pelas circunstâncias. Quando passamos a relativizar essas direções, dizendo que é apenas emoção, coincidência ou exagero, começamos a construir barreiras internas. O coração se torna menos sensível, menos atento, e aquilo que antes era claramente discernido passa a ser confuso. Não é porque Deus deixou de falar, mas porque deixamos de ouvir com atenção. Essa advertência bíblica também nos ensina que a vida cristã não se sustenta apenas por experiências passadas. Muitos vivem de memórias espirituais, lembrando de um tempo em que oravam mais, sentiam mais a presença de Deus e tinham mais alegria no Senhor. Porém, experiências antigas não mantêm a chama acesa hoje. O Espírito Santo se move no presente. Ele deseja relacionamento diário, comunhão contínua e um coração disposto a ser moldado. Quando deixamos de buscar essa renovação diária, a fé se torna apenas tradição e o relacionamento se transforma em religião vazia. Não apagar o Espírito é uma escolha diária. É decidir ouvir antes de falar, obedecer antes de questionar e confiar mesmo quando não se entende tudo. Muitas vezes, apagar o Espírito não está ligado a grandes pecados visíveis, mas a pequenas concessões internas. Orgulho não tratado, falta de perdão, palavras duras, pensamentos impuros e atitudes egoístas vão criando um ambiente espiritual pesado. O Espírito Santo é sensível à santidade e onde não há arrependimento nem disposição para a mudança, sua atuação é entristecida. A advertência, não apagueis o Espírito, também carrega um convite à responsabilidade espiritual. Deus não terceiriza nossa vida espiritual. Pastores, líderes e a igreja podem orientar, ensinar e orar, mas cada pessoa é responsável por cultivar sua própria comunhão com Deus. Ninguém pode manter a chama acesa por outro. A vida no Espírito exige disciplina espiritual, como oração, leitura da palavra e comunhão com o corpo de Cristo. Não como uma obrigação religiosa, mas como expressão de amor e dependência de Deus. Quando o Espírito não é apagado, ele produz frutos visíveis na vida do cristão. Há transformação de caráter, crescimento em amor, paciência, domínio próprio e fé. Há discernimento para tomar decisões e força para resistir ao pecado. Por outro lado, quando o Espírito é ignorado, a vida espiritual se torna seca, pesada e sem alegria. A pessoa continua frequentando ambientes religiosos, mas perdeu a sensibilidade da presença de Deus. O serviço se torna cansativo, a oração se torna difícil, e a palavra já não toca o coração como antes. Essa advertência bíblica não deve gerar medo, mas consciência. Deus não nos chama para viver em culpa, mas em vigilância amorosa. Ele deseja que cuidemos da chama que Ele mesmo acendeu em nós. O Espírito Santo é um presente, um selo, um guia fiel. Quando escolhemos honrá-lo, dar espaço à sua ação e obedecer à sua voz, permanecemos alinhados com o caminho de Deus. Não apagar o Espírito é, portanto, escolher a vida, a comunhão e a fidelidade diária ao Senhor. Uma das formas mais perigosas
de perder a direção espiritual é não perceber que isso está acontecendo. O afastamento de Deus raramente começa com uma decisão consciente de abandonar a fé. Ele se desenvolve aos poucos, em pequenas escolhas diárias que parecem inofensivas. O Espírito Santo continua falando, alertando e direcionando, mas quando suas advertências são constantemente ignoradas, a sensibilidade espiritual vai sendo enfraquecida. Esse processo é silencioso, quase imperceptível, e exatamente por isso tão perigoso. No início, a resistência ao Espírito pode surgir como cansaço espiritual. A oração, que antes era um lugar de descanso, passa a ser vista como obrigação. A leitura da palavra se torna apressada ou é deixada de lado. O coração ainda crê, mas já não arde como antes. Nesse estágio, muitos se convencem de que é apenas uma fase, algo normal da vida cristã. Porém, quando não se reage com vigilância, essa fase pode se transformar em um estado permanente de frieza espiritual. Com o tempo, pequenas concessões começam a ocupar espaço. Aquilo que antes incomodava passa a ser tolerado. Palavras que não edificam, atitudes que ferem, princípios bíblicos e pensamentos que não agradam a Deus deixam de ser confrontados internamente. O Espírito Santo continua sinalizando, trazendo inquietação e alerta, mas a pessoa aprende a silenciar essa voz, justificando suas atitudes. A consciência vai sendo cauterizada, e o que antes era claramente errado passa a ser relativizado. Esse processo gradual também se manifesta nas prioridades. Deus já não ocupa o centro das decisões. Outras coisas passam a receber mais atenção, mais tempo e mais energia. O Espírito chama a consagração, mas a agenda está cheia demais. Ele chama a comunhão, mas o coração está distraído. A vida espiritual começa a ser encaixada nos espaços que sobram, em vez de ser a base sobre a qual tudo é construído. Assim, sem perceber, o caminho de Deus vai sendo deixado de lado. O perigo desse afastamento progressivo é que, externamente, tudo pode parecer normal. A pessoa continua frequentando a igreja, participando de atividades e até exercendo funções. No entanto, internamente, há um vazio crescente. A presença de Deus já não é sentida com a mesma intensidade, e a alegria da salvação vai sendo substituída por um cristianismo mecânico. O Espírito não deixou de estar presente, mas sua ação é limitada por um coração que não responde mais com prontidão. Outro aspecto desse processo é a resistência à correção. O Espírito Santo não apenas consola, mas também confronta. Ele revela áreas que precisam ser ajustadas e chama ao arrependimento. Quando a correção é rejeitada, o orgulho encontra espaço. A pessoa passa a se defender, a justificar seus erros e a transferir a responsabilidade para os outros. A humildade, que é essencial para a vida espiritual saudável, vai sendo substituída por uma postura rígida e fechada à transformação. Com o passar do tempo, essa resistência gera endurecimento espiritual. O coração se torna menos sensível à palavra, menos tocado pela presença de Deus e menos disposto a mudar. A fé ainda existe, mas perdeu sua vitalidade. Espírito Santo, que opera onde há quebrantamento e entrega encontra dificuldade para agir plenamente, não porque ele perdeu o poder, mas porque a pessoa levantou barreiras internas contra sua atuação. Esse afastamento gradual também afeta os relacionamentos. Quando o espírito é apagado, o amor se esfria, a paciência diminui e o perdão se torna difícil. Conflitos que poderiam ser resolvidos com graça se prolongam, a comunhão se fragiliza e a vida cristã perde sua dimensão comunitária. O Espírito Santo promove unidade, mas quando ele é resistido, surgem divisões, ressentimentos e isolamento. Apesar de tudo isso, há uma verdade cheia de esperança. Enquanto a sensibilidade. Para reconhecer o distanciamento, ainda há caminho de volta. O Espírito Santo nunca deixa de chamar. Mesmo quando sua voz parece distante, ele continua convidando ao arrependimento e à restauração. Deus é paciente e misericordioso, sempre disposto a reacender a chama que parecia apagada. O perigo maior não está em tropeçar, mas em se acomodar na frieza espiritual. Reconhecer o processo gradual de afastamento é um ato de graça. É permitir que o Espírito revele a verdadeira condição do coração. Quando há humildade para admitir que algo não vai bem, abre-se espaço para a renovação. O caminho de Deus continua acessível e o Espírito continua pronto para guiar, fortalecer e restaurar. A chave está em não ignorar os sinais, mas em responder com arrependimento, entrega e disposição para recomeçar. A vida no Espírito exige sensibilidade, e sensibilidade espiritual não é algo automático. Ela é desenvolvida por meio de relacionamento, atenção e obediência contínua. O Espírito Santo fala, guia e direciona, mas sua voz não é imposta. Ela é percebida por corações que aprendem a ouvir. Permanecer no caminho de Deus
depende em grande parte da disposição de reconhecer essa voz e responder a ela com prontidão. Quando a sensibilidade espiritual é cultivada, a caminhada com Deus se torna mais clara, mais segura e mais frutífera. O Espírito Santo se comunica de maneira suave e profunda. Muitas vezes ele não grita, não força, não cria espetáculos. Ele sussurra ao coração, traz convicção interior, gera paz ou inquietação conforme a direção que estamos tomando. Para ouvir essa voz, é necessário silêncio interior. Em um mundo cheio de ruídos, distrações e pressa, a sensibilidade espiritual se perde facilmente. Quando a mente está constantemente ocupada e o coração inquieto, torna-se difícil discernir o que o Espírito está dizendo. Ouvir o Espírito não é apenas perceber sua voz, mas estar disposto a obedecer. A obediência é o termômetro da sensibilidade espiritual. Muitas pessoas dizem ouvir Deus, mas poucas estão realmente dispostas a ajustar suas atitudes conforme a direção recebida. O Espírito Santo não fala para informar apenas, ele fala para transformar. Quando escolhemos obedecer, mesmo que isso exija renúncia, estamos afinando o nosso coração com o coração de Deus. Cada ato de obediência torna a voz do Espírito mais clara no próximo passo. A sensibilidade espiritual também cresce por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras, pois ele mesmo inspirou a palavra. Quando a Bíblia deixa de ser referência para decisões e comportamentos, a percepção espiritual se torna confusa. Muitos buscam direção espiritual sem fundamento bíblico, confiando apenas em sentimentos. Porém, a verdadeira sensibilidade espiritual nasce da combinação entre a palavra e a ação do Espírito no interior do crente. Outro elemento essencial para ouvir o Espírito é a humildade. O Espírito resiste ao coração orgulhoso, mas se manifesta ao coração quebrantado. Quem acha que já sabe tudo, que já amadureceu o suficiente, deixa de aprender. A humildade mantém o coração ensinável, aberto à correção e disposto a mudar. O Espírito Santo corrige com amor, mas apenas aqueles que aceitam essa correção experimentam um crescimento espiritual genuíno. A obediência à voz do Espírito nem sempre é fácil. Muitas vezes ele nos conduz por caminhos que desafiam nossa lógica, confrontam nossos desejos e exigem fé. Ele pode nos chamar a perdoar quando ainda dói, a esperar quando queremos agir ou a abrir mão de algo que parece importante. Nessas horas, a tentação é racionalizar, adiar ou buscar outras vozes que confirmem aquilo que queremos fazer. Porém, cada vez que ignoramos a direção do Espírito, enfraquecemos nossa sensibilidade espiritual. Por outro lado, quando escolhemos obedecer, mesmo com medo ou insegurança, experimentamos paz. A obediência gera alinhamento interior. Mesmo quando o caminho é difícil, há uma convicção profunda de que estamos onde Deus deseja. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que o Espírito está guiando cada passo. É essa paz que sustenta o crente nos momentos de decisão e prova. A sensibilidade espiritual também é fortalecida na prática diária. Pequenas decisões feitas com temor a Deus moldam o coração. Escolher falar com graça, agir com integridade, manter pensamentos puros e buscar reconciliação são atitudes que mantêm o coração sensível. O Espírito Santo se move no cotidiano, não apenas em momentos extraordinários. Quando aprendemos a reconhecê-lo nas coisas simples, passamos a percebê-lo com mais clareza nas grandes decisões. Além disso, ouvir o Espírito envolve disposição para parar quando ele pede para parar. Muitas vezes o Espírito Santo nos alerta a desacelerar, a descansar, a refletir antes de agir. A pressa espiritual é inimiga da sensibilidade. Quando corremos à frente de Deus, tomamos decisões sem discernimento. A sensibilidade espiritual cresce quando aprendemos a esperar no Senhor, confiando que Ele age no tempo certo. Permanecer no caminho de Deus é fruto dessa escuta obediente. Não se trata de nunca errar, mas de estar atento para corrigir o rumo quando o Espírito aponta um ajuste. A caminhada cristã é dinâmica, feita de aprendizados constantes. Quanto mais respondemos à voz do Espírito com fé, obediência, mais firmes permanecemos no caminho de Deus, guiados não por impulsos humanos, mas pela direção segura do Espírito Santo. A chama espiritual não se mantém acesa por acaso. Ela precisa de alimento, cuidado e disposição constante para obedecer. A obediência é o combustível que mantém viva a ação do Espírito Santo na vida do crente. Não se trata de uma obediência forçada ou baseada no medo, mas de uma resposta amorosa àquele que nos guia. Quando obedecemos, demonstramos confiança em Deus e abrimos espaço para que o Espírito opere com liberdade em nós. Desde o início, a Bíblia deixa claro que Deus se agrada da obediência que nasce do coração. O Espírito Santo trabalha exatamente nesse lugar interior, onde decisões são formadas antes mesmo de se tornarem
ações visíveis. Cada vez que escolhemos obedecer à direção de Deus, mesmo quando isso exige renúncia, fortalecemos nossa comunhão com Ele. A obediência alinha nossa vontade à vontade divina e cria um ambiente espiritual favorável ao crescimento. Muitos desejam experimentar mais do poder do Espírito, mas resistem à obediência nos detalhes. Querem dons, unção e experiências profundas, mas evitam mudanças práticas de comportamento. Porém, o Espírito Santo não se manifesta plenamente onde há resistência consciente. A obediência não compra o favor de Deus, mas revela um coração disposto a ser moldado. É nesse solo fértil que o Espírito age com liberdade, trazendo transformação genuína. A desobediência, mesmo em áreas aparentemente pequenas, enfraquece a chama espiritual. Uma palavra dita fora do tempo, uma atitude tomada sem oração, um compromisso quebrado por conveniência, tudo isso vai minando a sensibilidade espiritual. O Espírito alerta, mas quando não há resposta, a chama perde intensidade. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração se fecha. A obediência, por outro lado, mantém o coração aberto, sensível e receptivo à ação divina. Obedecer ao Espírito muitas vezes significa ir contra nossos impulsos naturais. A natureza humana busca conforto, reconhecimento e controle. O Espírito, porém, nos conduz à humildade, ao serviço e à dependência de Deus. Ele nos chama a amar quando é mais fácil se fechar, a servir quando queremos ser servidos, a esperar quando queremos agir. Essas escolhas moldam o caráter e fortalecem a chama espiritual, tornando a fé mais madura e sólida. A obediência também protege o crente. Quando seguimos a direção do Espírito, evitamos caminhos que poderiam nos ferir espiritualmente. Muitas dores poderiam ser evitadas se a voz do Espírito fosse ouvida com atenção. Ele vê além do momento presente e conhece as consequências de cada decisão. Obedecer é confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos completamente o motivo de suas instruções. Além disso, a obediência fortalece o testemunho cristão. Uma vida guiada pelo Espírito reflete Cristo de maneira prática. As pessoas ao redor percebem quando alguém anda em comunhão com Deus. Não é apenas pelas palavras, mas pelas atitudes, pela maneira de lidar com o conflito, pela integridade nas decisões e pela coerência entre fé e prática. O Espírito Santo usa uma vida obediente como instrumento de luz em um mundo confuso e carente de verdade. É importante compreender que a obediência não elimina as lutas. Mesmo obedecendo, enfrentamos desafios, provações e momentos de silêncio. Porém, há uma diferença profunda entre enfrentar dificuldades fora da vontade de Deus e enfrentá-las dentro dela. Quando obedecemos, o Espírito nos sustenta, fortalece e consola. A paz no meio da tempestade e esperança mesmo quando o caminho parece difícil. A chama continua acesa porque a comunhão permanece viva. A obediência diária constrói constância espiritual. Não são grandes decisões isoladas que mantêm a chama viva, mas escolhas repetidas ao longo do tempo. Cada sim dado ao Espírito, cada renúncia feita por amor a Deus, cada passo de fidelidade fortalece a caminhada. Aos poucos, a obediência deixa de ser um esforço e se torna um estilo de vida. O coração aprende a confiar e a fé se aprofunda. Manter o Espírito ativo em nós é, portanto, uma responsabilidade que envolve decisão e entrega. Deus já fez sua parte ao nos dar o Espírito Santo. Cabe a nós responder com obediência, permitindo que Ele governe nossos caminhos. Quando escolhemos obedecer, alimentamos a chama, permanecemos sensíveis à voz de Deus e seguimos firmes no caminho que conduz à vida. O Espírito Santo não atua apenas como uma influência abstrata ou uma força impessoal. Ele é a presença viva, constante e intencional na caminhada do cristão. Sua obra vai muito além de momentos específicos de culto ou experiências emocionais. Ele caminha conosco no cotidiano, guiando decisões, fortalecendo o coração e sustentando a fé quando as circunstâncias se tornam difíceis. Reconhecer o Espírito como guia, consolador e sustentador transforma a maneira como enfrentamos a vida. Como guia, o Espírito Santo nos conduz pelo caminho da verdade. Em um mundo repleto de opiniões conflitantes e valores instáveis, ele oferece direção segura. Muitas vezes, essa direção não vem de forma espetacular, mas por meio de convicções internas da iluminação da palavra e da paz que acompanha determinadas escolhas. O Espírito orienta não apenas sobre grandes decisões, mas também sobre atitudes diárias, ajudando-nos a viver de modo coerente com a vontade de Deus. Essa orientação divina é essencial, porque nossa visão é limitada. Enxergamos o presente, mas Deus vê o todo. O Espírito conhece os perigos ocultos, as armadilhas sutis e as oportunidades que não percebemos. Quando aprendemos a confiar nessa direção,
evitamos caminhos que poderiam nos afastar de Deus. Mesmo quando o Espírito nos conduz por estradas difíceis, há segurança em saber que estamos sendo guiados por aquele que conhece o fim desde o início. Além de guiar, o Espírito Santo consola. A vida cristã não nos isenta de dores, perdas e decepções. Há momentos em que as palavras humanas são insuficientes e o coração parece pesado demais para carregar sozinho. Nessas horas, o Espírito se manifesta como consolador, trazendo paz que não depende das circunstâncias. Ele nos lembra das promessas de Deus, renova a esperança e fortalece o interior quando tudo ao redor parece instável. Esse consolo não é apenas emocional, ele é profundamente espiritual. O Espírito nos ajuda a interpretar a dor à luz da fé. Ele nos ensina a confiar mesmo quando não entendemos, a esperar quando tudo parece atrasado e a descansar em Deus quando as forças se esgotam. O consolo do Espírito não remove imediatamente o sofrimento, mas nos capacita a atravessá-lo sem perder a fé e a esperança. O Espírito Santo também é nosso sustentador. Há momentos na caminhada em que sentimos que não temos mais forças para continuar. A oração parece difícil, a fé parece frágil e a perseverança parece distante. Nesses momentos, o Espírito intercede por nós, nos sustenta com sua presença e nos capacita a continuar, mesmo quando não temos palavras ou energia. Ele nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus permanece fiel. Essa sustentação divina é fundamental para a perseverança. Muitos começam bem a caminhada cristã, mas se perdem ao longo do caminho por não aprenderem a depender do Espírito. Tentar viver a fé apenas com esforço humano leva ao cansaço e à frustração. O Espírito nos ensina a descansar em Deus, a confiar mais e a carregar os fardos com leveza, sabendo que Ele caminha conosco. O Espírito Santo também nos fortalece para resistir ao pecado e às tentações. Ele não apenas aponta o caminho certo, mas nos dá poder para segui-lo. Quando somos tentados, Ele traz à memória a palavra, alerta o coração e oferece força para dizer não. A vitória sobre o pecado não vem apenas da força de vontade, mas da dependência diária do Espírito. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais experimentamos liberdade e transformação. Além disso, o Espírito produz fruto em nossa vida: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são evidências de sua ação contínua. Esses frutos não surgem de uma vez, mas são cultivados ao longo do tempo, à medida que permanecemos conectados ao Espírito. Eles refletem o caráter de Cristo em nós e testemunham ao mundo a realidade da fé cristã. Reconhecer o Espírito como guia, consolador e sustentador muda a nossa postura diante da vida. Deixamos de caminhar sozinhos e aprendemos a depender de Deus em todas as áreas. A fé deixa de ser apenas um conjunto de crenças e se torna um relacionamento vivo e dinâmico. O Espírito Santo nos acompanha em cada passo, fortalecendo-nos para permanecer no caminho de Deus, mesmo quando o percurso é difícil. Guardar a chama acesa é um chamado contínuo para todo aquele que deseja permanecer no caminho de Deus. Não se trata de um esforço momentâneo, mas de uma decisão diária de viver em comunhão com o Espírito Santo. A chama que Deus acende em nós é preciosa, mas precisa ser cuidada com zelo. Em um mundo que constantemente tenta nos distrair, esfriar nossa fé e desviar nossos olhos do essencial, manter essa chama viva exige vigilância, entrega e perseverança. A chama espiritual é mantida quando damos prioridade à presença de Deus. Isso significa organizar a vida de modo que Deus não seja apenas uma parte dela, mas o centro. Quando a oração se torna esporádica e a palavra perde espaço, a chama começa a enfraquecer. Não porque Deus se afasta, mas porque nós deixamos de nos aproximar. A comunhão com Deus não é alimentada pela correria, mas pelo tempo separado, pela busca sincera, pela disposição de ouvir. Guardar a chama acesa também envolve vigilância do coração. O coração é constantemente influenciado por pensamentos, sentimentos e desejos que nem sempre refletem a vontade de Deus. O Espírito Santo nos alerta quando algo começa a ocupar um lugar indevido, ressentimentos não tratados, orgulho escondido, falta de perdão e compromissos quebrados vão criando brechas espirituais. Quando essas áreas não são tratadas com arrependimento, a chama vai se enfraquecendo. Cuidar do coração é cuidar da chama. A santidade não é um conceito distante ou inalcançável, mas uma escolha prática de viver de forma separada para Deus. Guardar a chama acesa exige dizer não a tudo aquilo que apaga a sensibilidade espiritual, nem tudo o que é permitido edifica. O Espírito nos chama a discernir, a escolher com sabedoria e a viver de maneira coerente
com a fé que professamos. A santidade não nos afasta da vida, mas nos aproxima do propósito de Deus. A comunhão com outros cristãos também é essencial para manter a chama viva. Deus nos criou para caminhar juntos. O isolamento enfraquece a fé, enquanto a comunhão fortalece. Quando compartilhamos lutas, oramos uns pelos outros e caminhamos em unidade, o Espírito se manifesta de maneira poderosa. A igreja não é apenas um lugar, mas um corpo vivo, onde o Espírito age por meio da comunhão, do encorajamento e da exortação mútua. Outro aspecto fundamental é a perseverança. Haverá dias em que a chama parecerá mais fraca, em que a fé será provada e em que o cansaço espiritual tentará se instalar. Nesses momentos, a tentação é desistir, se acomodar ou retroceder. Porém, guardar a chama acesa é continuar buscando mesmo quando não se sente. É confiar que Deus permanece fiel mesmo quando nossas emoções oscilam. A perseverança mantém o coração alinhado com Deus. Guardar a chama também envolve gratidão. Um coração grato reconhece a presença de Deus nas pequenas e grandes coisas. A gratidão protege contra a frieza espiritual, pois mantém viva a consciência da graça recebida. Quando lembramos de onde Deus nos tirou, do que Ele já fez e das promessas que ainda cumprirá, a fé é renovada. O espírito se move com liberdade em um coração grato e reconhecido. Além disso, é necessário estar atento às distrações. O inimigo não precisa afastar alguém completamente de Deus. Muitas vezes basta ocupar a mente e o coração com excesso. Excesso de preocupações, de entretenimento, de atividade sem propósito, pode sufocar a vida espiritual. Guardar a chama acesa exige equilíbrio, discernimento e escolhas intencionais. É decidir o que realmente tem valor eterno. Manter a chama viva também significa estar disposto a recomeçar quando necessário. Todos enfrentam momentos de fraqueza e falha. O que faz a diferença não é nunca cair, mas levantar-se com arrependimento e fé. O Espírito Santo é especialista em restauração. Ele reacende a chama, renova a esperança e fortalece aqueles que se voltam para Deus com sinceridade. Não importa o quão fraca a chama pareça, Deus é capaz de renová-la. Permanecer no caminho de Deus é o resultado de uma vida que valoriza a presença do Espírito Santo. Quando guardamos a chama com zelo, vivemos com propósito, discernimento e esperança. O Espírito nos guia, nos fortalece e nos sustenta até o fim. Que a chama que Deus acendeu em nós jamais se apague, mas continue ardendo, iluminando nosso caminho e glorificando o nome do Senhor em tudo o que fazemos.